que o liberal faz? Há também, para puxar o gancho do tema anterior, uma idealização que centristas, vamos botar aí, ou geral, ou a perspectiva liberal em termos políticos faz da democracia. Porque a democracia, ela é muito falha e ela é muito cheia de problemas. E aí, primeiro eu coloco assim, se por um lado a gente tem que olhar essas políticas liberais, como as que foram colocadas no Chile, e era perceptível que uma parte daqueles, de pueblos, uma parte da população mais simples, não iria saber ser previdente com aquilo, e ela vai precisar de uma ajuda paternalista da parte do Estado, e eu acho que é dado isso tanto lá quanto aqui. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar assim, o sistema democrático nosso está funcionando? Não. A Constituição de 88, o modelo democrático nosso deu certo? Não. O sistema de incentivos para crescimento político baseado no voto deu certo? Não. Por quê? Pela mesma razão pela qual uma pessoa é imprevidente e ela vai precisar que o Estado seja paternalista com ela também não sabe votar. E ela premia péssimos políticos. E uma das coisas para você salvar a democracia, o King falou do modelo chinês, você só vai salvar a democracia num país como o Brasil, que é profundamente desigual, você alterando o sistema de incentivos da democracia. Porque é a democracia puramente baseada em sufrágio e usar o sufrágio como instrumento para premiar os partidos políticos com fundo eleitoral, fundo partidário, para que eles elejam muitos deputados e aí os deputados devolvam a base na forma de emenda e as pessoas não são capazes de avaliar um bom prefeito e esse prefeito é reeleito, mesmo o IDH não tendo naquela cidade, definitivamente isso mostra a base da pirâmide democrática no Brasil, ela está totalmente destruída. E aí, quando eu olho, por exemplo... E qual é a sua proposta? A gente tem que mudar, a gente tem que manter a ideia do sufrágio, para manter a ideia de que nós vivemos numa república democrática. Se é uma república democrática, a res pública vem antes democrática, ou seja, a coisa pública, o interesse público vem antes. É democrático, mas o interesse público vem antes. E o que é o interesse público? Olha, nós temos que tornar o Brasil um país sério, um país respeitado no mundo, e as pessoas têm que ser tratadas com dignidade. Portanto, o sufrágio puro e simples como determinante do sucesso de um político, ele está errado, porque ele falhou. E um exemplo que eu posso colocar é o seguinte, a existência do Centrão. O Centrão é uma anomalia. Como é que pode um prefeito, numa cidade no interior do Maranhão, ser reeleito simplesmente porque ele faz shows que ele pega com as emendas dos deputados ligados a ele? Ele fez um show do Safadão, ele levou o Natanzinho para fazer um show lá. A coisa não muda, os índices de cobertura de esgoto, SAEB, DEB, continuam os mesmos e a população elege o cara com 70%. Como é que resolve isso? Mudar os indicadores, mudar a lógica de financiamento dos partidos de voto para deputado federal para indicadores de prefeitos. Empoderar o Poder Executivo. Eu acho que a democracia teve uma falha em todo o Ocidente, que é o que está permitindo agora que o Ocidente olhe para o Oriente e fale, o Poder Executivo funciona lá. Porque o Kim mesmo falou, na China é baseado em resultados. Peraí, deixa eu só matar, isso aqui é bem interessante. Nós temos que ter uma lógica interna baseada em resultados. Então, se o Kassab tem um prefeito dele que está no interior lá do Maranhão, e o prefeito dele bate um número determinado de indicadores, de KPIs, o partido dele, o PSD, vai ter uma quantidade de pontos ponderado pelo tamanho da cidade que vai se reverter em fundo partidário eleitoral. E aí o interesse da classe política não é porque hoje é baseado em voto de deputado. A grana que o partido recebe depende do voto no deputado. Então o Kassab, o Ciro Nogueira, qualquer um dos meus colegas agora, dirigentes partidários, é botar um monte de cara popular com grana na mão, comprando voto e elegendo. Porque aí você gira a roda. Tem que mudar. É poder executivo. Nós temos que empoderar o poder executivo. No quê? Em atingir KPIs, indicadores, que não são indicadores que, vamos dizer, são passíveis de discussão ideológica. Ninguém aqui acha que uma criança tem que saber que é ideológico uma criança ir pior no exame do SAEB ou no IDEB. Ninguém aqui acha que ter menos esgoto é de esquerda ou de direita. Então, indicadores óbvios, indicadores civilizacionais. Bater os indicadores desses municípios, o partido ganha mais dinheiro, ponto, altera a lógica dinâmica. Isso é uma lógica... Mas não mexer no sufrágio. Não mexe no sufrágio. Só acho. que o sufrágio passa a ser determinado por novas categorias. As pessoas, o político ele vai falar assim, eu preciso botar... eleitor passa a avaliar... Não, o eleitor não tem condição de avaliar essas coisas, porque ele já não está avaliando certo. E aqui é minha crítica à democracia. O político obter o voto que muda. A maneira como ele quer. Porque uma anomalia muito grande, que as pessoas não param para pensar de como é bizarro o sistema que a gente vive, a maior parte dos nossos partidos não querem o poder. Já parou para pensar nisso? A maior parte dos partidos políticos do Brasil não querem chegar à presidência da República. Ué, você não faz um partido para ter um projeto e aí você ser presidente, e aí você governar o Brasil e você colocar o Brasil nos rumos que você acha que são os melhores? Não. Como o partido, o tamanho do partido é determinado pelo número de deputados, não interessa se você tem um presidente da República ou não. Não interessa se você tem governador ou se não tem. O que interessa é se você tem deputado. E aí o interesse da maior parte dos partidos é se aliar com quem vai ganhar ou se aliar com quem já ganhou e não nunca chegar ao poder. Por que agora o MDB não vai ter candidato a presidente? Por que o PP não vai ter candidato a presidente? Por que a União não vai ter candidato a presidente? Então, peraí.
partidos que representam 300 deputados federais não vão ter candidato a presidente, porque não interessa, porque o tamanho do partido é vinculado ao número de deputados. Então interessa Porque o interesse é econômico, é a grana. É isso. E a grana está no Congresso. Poder, mas é que o poder se expressa de outra maneira. E o eleitor, e aí a gente tem que falar, e por isso que eu puxei aquilo da Previdência, assim como o aposentado não soube ser previdente no modelo chileno, o eleitor também não está sabendo avaliar que o prefeito dele, que fez o show do Natanzinho, é um imbecil, que faz parte de uma oligarquia local. O eleitor é incapaz de entender isso. E o eleitor toma decisões estúpidas o tempo todo, especialmente nos lugares em que o IDH é mais baixo. Isso está dado. Isso precisa ser alterado para salvar o próprio eleitor de si mesmo e dessas oligarquias. E isso é um dado concreto da realidade. Lá na China, que não é democrática, o cara escala no partido baseado um pouquinho em corrupção. Claro, tem muita corrupção lá. Mas também muito desempenho e performance. O que a gente está tentando falar é, vamos botar indicadores objetivos e não subjetivos para que a classe política, na hora de botar um candidato ao executivo, ela saiba que se esse cara for bom e performar bem, eu vou ter mais dinheiro para lançar outros candidatos. E aí essa roda maldita que fica girando, ela para de girar no interesse meramente conjuntural de uma oligarquia naquela região, ou do dirigente partidário, e se torna, vamos dizer, um interesse popular. Porque, infelizmente, na democracia brasileira, como ela é muito desigual, você tem uma elite com interesses particulares, com uma base da população que não sabe se defender, do jeito que tá todo mundo pertence.